E aí, pessoal, o primeiro time de Mano Menezes. E claro, como o Mano projeta no grupo do Grêmio os próximos jogos. Nós vamos falar de tática a partir de agora e também de reforços. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora fique com a LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Entre agora na descrição do vídeo, converse com a equipe da LR Energia Solar e pague apenas a taxa básica de luz com os planos da LR. Agora, na descrição do vídeo você tem a oportunidade, 144 meses para pagar. No primeiro mês tu já vai pagar abaixo do que você paga hoje. LR Energia Solar é a pedida. Gente, Mano Menezes e o início do trabalho. Deu a entrevista, mostrou lá respeito ao Grêmio, ao momento, teve uma série de situações interessantes, mas agora é trabalho. O Grêmio já viaja hoje porque amanhã às 19 horas tem uma decisão na Argentina, e é decisão mesmo. O Grêmio pode empatar, me parece, para decidir em Porto Alegre, mas não pode perder, senão pode inclusive entrar naquela zona lá de playoff, de repescagem, o nome que se quiser dar, para quem for terceiro na chave de Libertadores para seguir na Sul-Americana. Essa é a realidade. A realidade é essa. Então, se empatar, beleza. Traz para Porto Alegre, depois ganha aqui e termina com o assunto. Mas, enquanto isso, precisa jogar melhor, fazer mais. E é essa a função de Mano nesse momento. O Mano ontem deu a ideia de que para esse jogo deve seguir com o mesmo modelo que jogou o James Freitas no Clássico Grenal. Uma linha de 4 zagueiros, 2 volantes, sendo que um sai mais, um volante que é uma espécie de ponta de lança, que ele vai chegar lá na frente também, um meia em transição pelo lado e 2 atacantes, sendo um de lado e um centralizado. O time do Grenal, vocês vão lembrar, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo, depois Kahneman e Marlon, Dodi, Vijaçante, Edenilson, Monsalve, Clique Oliveira e Bright White. Vocês lembram bem. Esse modelo, ele perdeu o Wagner Leonardo por alguns dias, então o Kahneman joga aqui, o Gemerson joga, o João Pedro joga, o Marlon joga. No meio-campo, se tem expectativa da volta do Cuejar. Inclusive, o Mano deixou claro que Cuejar é homem da confiança dele, ele acredita muito no Cuejar. Então aqui nós teremos alguma novidade. Eu não estou dizendo para agora, mas Cuejar vai jogar com o Mano Menezes. E aqui entra o primeiro ponto, e aí eu já estou olhando o futuro. O Mano não vai abrir mão de um meio-campo mais sólido. Tu não vai ver um Grêmio dessa maneira no 4-2-3-1 típico, porque o Mano quer reforçar a defesa. Não descarta, inclusive, depois tu ter uma linha de 3 zagueiros com o Cuejar por dentro, jogando dessa forma. Mas isso não é para esse momento. Esse momento é linha de 4, 3 volantes. O Grêmio passa a ter, a partir daí, uma carência de grupo. E esse para mim é um dos pontos que vão ser muito discutidos, sobretudo na abertura da janela. Nós sabemos que o Grêmio vai contratar 1 ou 2 zagueiros. 1 com certeza absoluta ou 2, em razão da lesão do Rodrigo Eli. Vai precisar. E o Grêmio vai precisar talvez de volantes de transição. Porque tu tem o Edenilson e tu tem o Vijaçante. O Dodi às vezes faz, o Dodi faz mais de uma ali, mas é isso que tu tem. Meia, o Grêmio tem 2, o Cristaldo e o Monsalve, que não são exatamente aqueles meias de construção. O Monsalve ainda está se definindo, a gente ainda não tem ideia de como ele produz melhor. Eu tenho certeza
que o Monsalve vai crescer muito na mão do Mano, muito, porque o Mano vai achar para ele. O Mano tem uma característica que eu considero espetacular em treinador, que é adaptar as características dos jogadores a um esquema que não é o dele. Ele não tem esse esquema, eu gosto de jogar que nem o Roger, que nem o Renato. Não. O Mano chega aqui e olha, esse cara aqui joga aqui. Pô, o que eu posso fazer? Pô, eu vou botar esse cara aqui que também faz essa característica. Quando tu vê, ele montou um time diferente. Isso é típico dele. Eu me lembro dele no Grêmio mesmo, ainda no início de carreira, fazendo isso, botando o lateral na linha da frente, porque ele marcava pouco, mas era bom no lado ofensivo. Fez isso com o Lúcio, fez isso com o Alessandro, né? Aquele lateral direito que a gente... O Mano faz isso. O Mano faz isso. Então, a gente vai ver o Monsalve crescendo muito na mão dele, porque ele vai adaptar o Monsalve. Não descarta tu ter uma possibilidade do Arezzo mais à frente com o Bright White um pouco atrás em alguns momentos de partida. Então a gente tem no Mano Menezes algumas situações, mas eu vejo que a transição, esses dois jogadores devem ganhar algum reforço aqui também para o Grêmio colocar. Para o jogo contra o Vitória, tá? Para o jogo contra o Vitória. Lembrando, o jogo contra o Vitória nesse momento é tão importante, e isso o Mano disse também, quanto o jogo contra a equipe do Godoy Cruz. Tão importante. Então, eu não descarto que algum jogador aqui nesse esquema, sempre deixando claro que esse esquema vai seguir, tá? Esse esquema vai seguir, né? Que a gente tem isso aqui. Esse esquema vai seguir. Mas não descartem se a gente puder ter, de repente, o Cristal do Monsalve, de repente o Aravena na do Kiki Oliveira, o próprio Arezzo na do Bright White, mas o Grêmio vai com certeza começar a ter uma ideia de time já na partida contra o Godoy Cruz, e o Mano tá dentro do clube total, dentro de todos os departamentos, conversando com todo mundo para aliviar um pouco o ambiente e fazer um time forte. Eu tô muito, mas muito otimista com relação a esse início de Mano Menezes aqui. Nós temos que empatar o jogo, na pior das hipóteses, empatar o jogo contra o Godoy Cruz, e não podemos perder o jogo contra o Vitória nessa nossa retomada do campeonato brasileiro. O Grêmio está muito atrasado e precisa começar a andar no Campeonato Brasileiro, sob pena de a gente entrar numa linha de pressão que a gente conhece de estar na zona de rebaixamento. Estou muito contente com isso aqui. Gostei muito das informações que eu obtive sobre o que ele pensa do time. Ele acredita que esse time vai jogar muito. E isso é muito legal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.